Fala rapaziada, vamos lá, dando continuidade às aulas. Hoje eu vou tratar de dois temas pertinentes ao nosso curso. Primeiro, evolução e revolução, e no segundo tema nós estudaremos cultura, conhecimento e poder. A ideia é começar a apresentar uma nova discussão a respeito da cultura. Esse seria o ponto alto da aula de hoje. Sobre evolução e revolução, gente, são coisas muito básicas para a gente guardar. Eu vou entender como evolução um processo de mudança que se dá de forma gradual, que se dá de forma não traumática, que se dá de forma processual, transicional. Nós temos um sem número de exemplos em que a sociedade vai evoluindo a partir destas transformações paulatinas. E a ideia de evolução, ela também traz um pouco da ideia de estar sempre melhorando, né? Então, em linhas gerais, essas são as noções de evolução que a gente precisa entender. De outro lado, eu tenho um outro processo que, no lugar de produções graduais de mudança, eu penso em rupturas, eu penso em quebras. Era assim, de repente, blá, blá, ficou de um outro jeito. Essas mudanças que não são processuais, que não são paulatinas, que não são transicionais, essas que são mais bruscas, é o que nós chamamos de revolução. Então eu tenho aí um sem número de revoluções em que eu tenho uma alteração rápida da ordem constituída. Então eu posso citar, por exemplo, duas revoluções. A primeira revolução que eu posso citar é uma de caráter liberal burguês, portanto capitalista, que é a Revolução Francesa de 1789. Sob os ideais iluministas, os burgueses, junto com as demais classes sociais, claro, não foram sozinhos, mas são os grandes líderes, os grandes comandantes dessa revolução. Eles derrubam a monarquia francesa, eles derrubam os absolutistas e instalam um novo modelo de organização na sociedade, assim, né? De forma intensa, brusca, repentina. Então essa é uma revolução que foi violenta, sanguinária e tal. Eu tenho mais adiante, eu citei essa de 1789, eu tenho mais adiante a Revolução Francesa, a Revolução Russa de 1917, esta liderada pelo proletariado, revolução esta que tinha como grande nome Vladimir Ilyich Ulyanov, cujo codinome era Lenin. Lenin, junto de Trotsky e outros revolucionários, derrubam a ordem instituída e instalam, então, uma sociedade socialista com todos os defeitos, com todas as crises e tal, que a gente pode citar. É importante que se diga que também a Revolução Russa, essa de caráter socialista, não capitalista, ela também tem um viés de violência, sanguinária, etc. Por que eu estou sublinhando isso? Porque revolução, processos revolucionários, processos de mudanças bruscas na sociedade, são processos que, na maioria das vezes, são violentos. Portanto, a presença de atos violentos não está à esquerda ou à direita, está no processo revolucionário, em sua grande maioria dos que ocorreram. Então, a gente tem que saber isso. Outra coisa que dá para a gente pensar é que o positivismo, ele está no contexto de processos revolucionários e expectativas revolucionárias, né? O positivismo, século XIX, com Augusto Comte, ele tem toda uma tradição de ruptura com paradigmas religiosos, não ruptura revolucionária, não vamos misturar, estou usando uma expressão, mas em outro sentido, né? No sentido de ruptura do paradigma religioso, ruptura no paradigma filosófico,
no sentido de entender que esses referenciais não mais dão conta de poder entender e fazer avançar no sentido da evolução e não no sentido da revolução. É nesse sentido que trabalha Augusto Comte, o pai do positivismo. Eles não dão conta mais de garantir esse processo de evolução na sociedade. Então, era necessário uma mentalidade mais positiva, não de crítica à ordem vigente, mas de exame científico e propostas de evolução. Por isso que o positivismo, inclusive, recebeu esse nome a posteriori. O primeiro nome foi física social. Então, o positivismo inaugurado por Augusto Comte, ele não tinha um viés revolucionário, ele tinha um viés de transformação, de evolução, mas muito mais de exame da sociedade, né? Então, esse é um outro destaque que vale a pena a gente fazer a partir daquilo que orienta o nosso material apostilado. Bom, avançando um pouco mais, gente, eu gostaria de discutir com vocês aquilo que nós chamamos de cultura, conhecimento e poder. Para discutir cultura, conhecimento e poder, é necessário que a gente discuta a antropologia. A palavra antropologia, do ponto de vista etimológico, ela une duas palavras, a palavra anthropos, que significa homem em grego, e a palavra logos, que tem aí duas traduções possíveis, né? Discurso racional, na verdade, mais de duas, né? Discurso racional, razão ou ciência, ou estudo. Então, quando eu falo de antropologia, do ponto de vista etimológico, eu estou falando de um discurso racional, de um discurso científico acerca do homem. Esta é a questão, esta é a explicação etimológica, quando eu decifro a própria palavra para entender o sentido de antropologia. Tá, então é uma análise científica do homem, ok. Mas qual é o objeto de estudo específico da antropologia? O objeto de estudo específico da antropologia é a cultura. Cultura, estamos entrando então nos títulos da aula. Por cultura, nós entenderemos aqui toda e qualquer produção humana. O homem realizou algo, eu tenho aí uma experiência cultural se dando. O homem cavoca a terra, planta a agricultura. O homem pinta um quadro, tem cultura. O homem cria abelha para a fabricação do mel, apicultura. Mexe com peixe, psicultura. Então, escreve um livro, esculpe. Qualquer coisa que haja produção do homem, haja uma realização do homem, eu tenho cultura colocada. Então a cultura é o objeto de estudo da antropologia. O antropólogo, então, ele vai estudar a cultura nas suas mais variadas manifestações. Por exemplo, na literatura, na filosofia, e em outras áreas, né, na religião. Então ele vai estudar antropologicamente determinada tribo indígena, a determinada sociedade XYZ que existiu no passado. Então, reparem que a antropologia, ela é uma área de estudo nova. Há quem diga que a antropologia é uma sub-área, é uma ramificação da sociologia. Há quem diga que a antropologia, embora tenha nascido da sociologia, ela já tem uma autonomia plena na medida em que o objeto de estudo dela já se consolidou. A antropologia, ela surgiu a partir de sociólogos europeus, sobretudo, que queriam estudar a cultura dos diferentes povos da Europa daquele momento, enfim. Então, assim, a gente já há uma discussão sobre isso. Bom, então nós já entendemos o que é a cultura e nós entendemos que a cultura é toda e qualquer produção humana. Agora, vejam só, tá bom. Agora, o que diferencia uma cultura da outra? O que faz uma cultura ser de um determinado jeito? Por que uma cultura lá X, as mulheres usam uma série de anéis aqui que vão alongando o pescoço e isso produz uma experiência estética excitante no homem? E em determinada cultura, as mulheres só podem usar saias, em outras não podem cortar o cabelo, tal. Por que há, eu estou usando esses exemplos, mas por que há essa miscelânea, essa diversidade cultural? O que fez com que as culturas se diferenciassem? Essa é uma questão que a antropologia se pergunta, né? Por que as culturas se diferenciaram? E a resposta plausível
é que as culturas se diferenciaram através das escolhas culturais dadas diante dos problemas apresentados. Ou seja, as populações vão vivendo, problemas vão acontecendo, é necessário dar solução para esses problemas. E as soluções dadas por esses problemas, para esses problemas, vão, ao longo do tempo, diferenciando uma cultura da outra, nas suas mais variadas áreas. Vou dar um exemplo bobo aqui, gente, mas é só para a gente entender como é que isso se dá no tempo. Imaginem que eu tenha duas populações morando longe uma da outra, elas não se conhecem e tal, e ambas sofrem com o problema da seca. Não chove em determinada época do ano. Como é que eles vão fazer para agricultura? Como é que eles vão fazer para o cozimento, para hidratação? Enfim, uma série de problemas se apresentam a partir do momento em que você não tem água, seca. Bom, a cultura, a população, nós estamos no exemplo trabalhando com duas populações, né? Então, uma dessas populações vai, por uma questão conjectural, um dia dançar num ritual religioso, clamando aos seus deuses para que chova. E pum, eles dançaram, choveu, no ritual religioso. No outro dia eles dançaram de novo, choveu. Isso cria uma repetição de que a partir de uma determinada dança religiosa, chove. Surge então um traço cultural naquela população, que aqui eu vou chamar de dança da chuva. A dança da chuva resolveria o problema da seca. Enquanto que, numa outra população, ali próxima pode ser, que também sofra com o problema da seca, no lugar de dançar, os caras resolveram localizar a quilômetros de distância um certo riacho, uma certa nascente, um certo, enfim, não importa. E a partir dali eles rasgam a terra, eles criam um canal, eles criam um desvio na água para que a água chegue então até onde eles estão. E a partir dali eles criam uma espécie de contenção, de barragem dessa água, para poder usar essa água para hidratar, para se hidratar, para cozer os alimentos, para a agricultura, para tomar banho, não importa. Então, eles vão, a partir de uma mudança do deslocamento, a partir de uma pequena transposição e a construção de um canal, eles trazem essa água para perto. Reparem que, diante do mesmo problema, a seca, diante do mesmo problema, não chove, não tem água, etc., uma população caminha com um ritual religioso de dança da chuva. A outra população caminha pela canalização, pelo deslocamento de parte da água. Isso então, imaginem vocês, multipliquem isso por 1000, né? Pensem do ponto de vista macro e reproduzam isso também no tempo, séculos e séculos. É claro que isso vai sim diferenciando uma cultura da outra, criando uma diversidade cultural estrondosa, chegando no nosso tempo, em que a gente enxerga, assim, grandes diferenças culturais. Assim, este raciocínio, gente, que eu estou propondo aqui, faz com que a gente deslize para um problema, que a gente precisa considerar também do ponto de vista antropológico, do ponto de vista, inclusive, sociológico. Como eu tenho uma diversidade cultural bastante grande, pode nascer em determinadas populações a ideia de que a sua cultura é mais avançada, de que a sua cultura é mais evoluída, de que a sua cultura, assim, é o referencial ideal. E você estabelece a comparação e se entende mais evoluído, e isto pode caminhar, inclusive, para a ideia de que você tem que fazer com que todos os povos funcionem de acordo com a sua cultura. Afinal de contas, ela seria a melhor, a mais evoluída e tal. Esta tendência de determinadas populações, de determinados povos, de entender que a sua cultura é mais evoluída, é mais avançada que as demais, na antropologia, na sociologia, nós chamaremos de etnocentrismo. De novo, etnocentrismo. Vale destaque que o etnocentrismo, ele cai com alguma regularidade no vestibular. Nós temos um sem número de exemplos de etnocentrismo. Eu posso falar, por exemplo, da experiência nazifascista, né? O nazismo, pensando mais especificamente, quando ele traz a questão da raça ariana, quando ele traz a questão de ser um povo mais evoluído, povo
germânico, etc. Quando ele faz essa discussão, obviamente que o que está por trás disso é uma visão etnocêntrica. Nós temos aí, gente, as suas mais variadas nuances, não é? Os povos defendendo muitas vezes essa ideia de que são mais avançados, que têm que impor sua cultura aos demais, tal. Isto sim é um exemplo material de etnocentrismo. Eu posso pensar num etnocentrismo mais sutil também, num etnocentrismo que não vai pela via bélica, por essa imposição mais violenta. Há etnocentrismos mais sutis. Eu posso pensar, de repente, em estratégias de comunicação que vislumbrem uma certa padronização cultural, pensando mais no nosso tempo. Reparem, gente, de repente, eu faço com que todos usem uma determinada vestimenta de uma marca X, e essa marca X pertence a um país X. Portanto, se eu transformo todas essas populações das mais variadas culturas, se eu faço com que elas gostem de uma determinada marca, de uma determinada roupa, se eu crio um padrão, todos se vestem assim para serem aceitos, eu faço com que esta determinada marca, pertencente a um determinado país, passe a ganhar mais dinheiro. Portanto, eu posso criar também, dentro de um contexto etnocêntrico, padronizações culturais, e a questão está em qual será o padrão. Qual será o padrão? O padrão pode atender a diversos interesses, estou aqui apontando um dos principais, né, que é o interesse econômico. Né? Então, o etnocentrismo ele está presente de uma forma muito escancarada, muitas vezes violenta, de formas mais sutis. Há um etnocentrismo clássico, muito antigo, né, que é o etnocentrismo europeu. É sempre muito comum a gente entender que aquilo que é europeu é mais sofisticado, o que é europeu é mais chique, e isso tudo compõe uma construção etnocêntrica, que vai de séculos. Né? Você pegar o mapa mundi ele tem a Europa bem no centro do mapa mundi e em cima. Mas se o mundo é uma circunferência, ainda que não perfeitinha, mas se o mundo é uma bola, por que a Europa está sempre no centro do mapa mundi? E na parte de cima, como referencial, como sendo o centro do mundo. Reparem que eu tenho aí também uma construção sutil etnocêntrica. Inclusive, esse etnocentrismo mais conectado a essa visão europeia, há um nome especial, nós chamamos de eurocentrismo. Lembre-se que no Brasil, quando da família real, 1808, quando da fuga da família real e da chegada ao Brasil, junto com o povo que veio com eles, os caras usavam sobretudo e cartola quando nós tínhamos 45 graus na sombra do Rio de Janeiro, né? Então você imagina fedentino, suadouro, né? Mas o cara se vestia assim, porque na Europa era chique. Mas lá era frio, porra. Aqui é quente pra danar. Mas, né, o senso do ridículo vem depois, né, o senso de higiene e outras coisas. Né? Então reparem como esses paradigmas etnocêntricos acabam aí poluindo muitas vezes o nosso comportamento, inclusive anulando qualquer razoabilidade, qualquer bom senso, qualquer noção de ridículo. Mas então, gente, continuando, o que eu queria dizer? No lugar de entender etnocentricamente as questões, ou seja, ter uma tendência de achar a cultura melhor, que deve se impor às demais. No lugar disso, é muito mais adequado, é muito mais correto, é muito mais racional, é muito mais justo que a gente entenda as culturas como apenas diferentes e que a gente respeite essas diferenças. Portanto, não são culturas melhores ou piores. São culturas diferentes, cada qual com as suas questões, com as soluções dadas aos problemas que se apresentam, com as suas especificidades. Então, há uma expressão que nós usamos, né, na antropologia, na sociologia, quando o assunto é cultura, que é assim, unidade na diversidade. Unidade na diversidade. O que essa expressão quer dizer? Né? A unidade cultural, ela se dá na soma das diversas culturas, das diferentes culturas, não tendo uma nem melhor nem pior, apenas diferentes. Então, esse todo cultural diverso deve ser respeitado enquanto tal e juntos compõem uma unidade cultural, uma unidade que se revela em diversidade cultural. Bom, gente, uma outra questão que eu gostaria de conversar com vocês
tem a ver com a cultura e o conhecimento, né? A cultura, ela gera conhecimento. E alguns conhecimentos vão ser transformados em saberes, em sabedorias. Alguns conhecimentos, eles ganham um ar de verdade. De uma forma geral, esses conhecimentos que viram saberes, que viram sabedorias, que são respeitados por todos, são conhecimentos culturais que surgem da academia, que surgem das grandes universidades. É o que nós chamamos de cultura científica. Por que cultura científica? Porque é uma cultura que surge a partir de uma pesquisa, a partir de experiências, a partir de verificações. É uma cultura que surge no rigor do método científico e apresenta algumas leis universais, que apresentam alguns pontos de vista que são muito amplamente respeitados e muitas vezes não contestados. Essa é até uma questão crítica para a gente pensar, né? Esta cultura, em termos de saber, esta cultura científica, estes saberes provenientes da academia, muitas vezes quando são esparramados na sociedade, eles produzem a ideia de que são verdades absolutas no ponto de vista da sociedade, no sentido de que ninguém tem coragem de contestar, de criticar, de problematizar. E é importante que a gente saiba, gente, que tudo bem, né? É um conhecimento oriundo da universidade, o pesquisador tem toda uma formação, é um cientista, precisa ser respeitado tanto quanto. Mas é importante que a gente saiba que a ciência não é dogmática, que a ciência já apresentou determinadas verdades, determinados pontos de vista, e passado um tempo, com a evolução da tecnologia, o surgimento de outros instrumentos de verificação, não importa, qualquer exemplo serve. A própria ciência se desmente ao longo do tempo. Portanto, o conhecimento científico, a cultura científica, esta produção do homem de cunho científico realizado no ambiente da academia, no ambiente universitário, ele deve ser respeitado, mas jamais a gente pode tomar como verdade absoluta e inquestionável. A gente tem o direito também de, tomando conhecimento, estudando, produzir algumas reflexões sobre, né? Então, esses saberes, de uma forma geral, não são tão problematizados no seio da sociedade, são já encarnados como verdades absolutas, o que se revela um problema, uma preocupação. Não pode ser assim, a gente precisa ter atenção. Bom, gente, em linhas gerais, era o que eu tinha para trabalhar com vocês. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Na aula de hoje, sobretudo no primeiro momento da aula, o professor vai disponibilizar 2 links de aprofundamento para a gente pensar a questão da revolução, tá? Um link vai tratar da Revolução Francesa, o outro link vai tratar da Revolução Russa, que esse assunto, quando cai em vestibular, basicamente ele vai explorar estas 2 grandes revoluções que são as maiores do nosso tempo. Então, vocês assistam a esses documentários, em seguida, se houver alguma dúvida, algum comentário, vocês me procurem, por gentileza. Estou sempre à disposição, 24 horas no ar, Instagram, Face, WhatsApp, da forma como você melhor entender que deve me procurar. Não precisa ser só no horário de aula, pode ser fora, não importa. Estou sempre à disposição de vocês. Tá bom, gente? Então, olha só, a partir de agora, a gente entra numa temática que é a cultura e todas as nossas aulas vão desenvolvendo a questão da cultura a partir de algumas reflexões sociológicas. Tá bom? Ó, beijão para vocês, muito obrigado, até outra hora.